CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de seguros. Eu converso com Patrícia Coimbra, vice-presidente de RH, Sustentabilidade e Marketing da Sul América, uma gigante da área. Patrícia, que prazer recebê-la aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tá tudo ótimo. Um grande prazer estar com todas e todos aqui também. Muito obrigada. Patrícia, a gente sabe que o setor de seguros tem um papel essencial na mitigação dos riscos que são gerados pelas mudanças climáticas, seja por meio da sua experiência em pesquisas, estatísticas, análise de riscos, seja como portador de risco, porque protege as famílias, as empresas e os governos na medida em que absorve o choque financeiro que é gerado pelo evento relacionado a uma mudança do clima. Na sua avaliação, as seguradoras brasileiras já estão considerando as dimensões ESG na sua estratégia, nas suas operações, ou essa jornada ainda é longa? Essa jornada, ela sempre será longa, né? Porque a complexidade dos temas ambientais, sociais de governança, eles não são estáticos, eles são muito dinâmicos. Então, eu diria que cada vez mais é uma variável crítica, né, para um negócio. Ela não só é crítica quando a gente olha em riscos, mas também grandes oportunidades vêm também de você integrar a estratégia ASG, né, toda essa agenda dentro do negócio. Então, eu diria que nessa jornada, as seguradoras brasileiras elas já estão embarcando, a gente tem muita troca de informações e troca de boas práticas, e a gente sabe que esse é um elemento crítico de sobrevivência, né, das empresas dentro desse negócio. Então, eu diria que a gente caminha e está caminhando cada vez mais rápido nessa agenda. E o que é que faz uma empresa como a sua se tornar exitosa nesse terreno, que é um terreno movediço, né? Cheio de instabilidades, não tem como você prever o futuro. Não, você cada vez mais você tem que integrar na estratégia e no negócio, né, os riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governança, né? Toda vez que você, de alguma forma, não consegue endereçar essa agenda, é porque é uma agenda que está descolada do negócio, né? Então, eu diria que esse é o grande salto. Você realmente ter a integração, então, ter esse mapa, engajar internamente e também engajar externamente a sua cadeia de valor e trabalhar forte a demonstração da sua evolução para os stakeholders. Essa palavra integração ela é muito utilizada aí no ambiente do ESG, mas eu queria que você tangibilizasse melhor, né? Aterrissasse aqui, trouxesse para o nosso ouvinte um exemplo de como você pode fazer essa integração. Excelente. Um passo muito importante é a gente entender a materialidade, o que é material no nosso negócio, realmente nos aspectos ESG. Vou dar um exemplo da nossa empresa, da Sul América, que tem essa jornada há muito tempo e se fortaleceu muito depois do IPO em 2007. Então, quer dizer, é uma longa jornada nossa de sustentabilidade. Então, vou dar alguns exemplos. Nós somos uma empresa que promove saúde integral, saúde física, emocional e financeira, num portfólio de saúde, odonto, vida, previdência e investimentos. Então, a gente tem uma expertise de saúde física, emocional e financeira. Então, a gente entende qual é a nossa materialidade. Então, exemplo, em saúde, né, acesso, como é que a gente aumenta o acesso de pessoas em saúde suplementar? Então, como é que a gente viabiliza modelos em que você possa praticar um ticket mais baixo para a entrada em saúde suplementar e aumentar o número de pessoas em saúde integral? Então, são produtos, né, com um ticket mais baixo. Um outro exemplo é a área de investimentos. Como é que cada vez mais a gente promove a agenda, principalmente ambiental, né, uma agenda de direitos humanos nas nossas investidas e também produtos ESG do nosso portfólio. E, principalmente, assim, adesão a compromissos voluntários, por exemplo, investidores pelo clima, que nós sempre somos aderentes a esse tipo de iniciativa. Então, aqui são dois exemplos de negócio completamente integrados, e quando a gente olha a cultura,
a gente não pode deixar de falar de toda a agenda de inclusão e diversidade, que tem um impacto não só na cultura da organização, mas como você promove isso na sociedade e na sua cadeia de valor. Bem, cada um desses tópicos a gente vai analisar aqui na nossa entrevista, mas você já deu aqui para a gente esse panorama desse alinhamento à agenda ESG, né, nos seus 3 pilares aí. Agora, quando você fala de fazer com que o ESG faça parte do core, né, do coração dos negócios, da estratégia, e não apenas de um departamento estanque, você está dizendo que ele deve fazer parte da cultura corporativa. E as pessoas precisam desse engajamento. Como é que é feito aí na Sul América? É por meio de capacitação, de treinamentos, de encontros? Como é que isso vai sendo assimilado pelo seu time? Aqui a governança tem um papel muito importante, né? Então, nós temos, desde o IPO, um comitê de sustentabilidade que reporta ao conselho, e um comitê executivo que também trabalha fortemente para o desenvolvimento dessa agenda. Então, quando você tem a liderança da organização embarcada, né, e valorizando essa agenda como um grande diferencial, tanto de riscos quanto de oportunidades, isso começa a se integrar nos negócios e se integrar na cultura. Então, através de quê? Exemplos, através de processos. Então, nós temos processos de riscos estratégicos. Toda a agenda ESG está dentro dos riscos. Toda a parte de desenvolvimento de produtos e soluções, a gente observa riscos e oportunidades ESG. Então, quando você tem uma governança integrada a essa agenda e todos os grandes processos organizacionais também trabalhando dessa forma, você começa a falar essa linguagem. E a gente tem muito orgulho de que não é uma equipe de sustentabilidade que fala sobre a agenda ESG, é toda a liderança e é toda a companhia. Então, eu acho que esse é um elemento muito importante. E o outro é quanto a gente pratica isso nas nossas operações, engajando os funcionários, os colaboradores e colaboradoras nessa agenda. Então, essa parte também de não só ter essa capacitação para esses processos, mas também toda uma divulgação e um engajamento, ele é essencial para você também conseguir fazer isso na cadeia de valor. Então, eu diria que é um conjunto de ações, mas que tem que estar muito forte na governança da organização. Até porque, dizem os especialistas, a governança é o pai ou a mãe do ESG. Sem uma boa governança, você não desenvolve as iniciativas relativas aos outros 2 pilares, o social e o ambiental. Bem, eu estou falando aqui com uma gigante do setor, que está inserida às grandes cadeias globais, tem uma governança muito forte, muito antes da gente falar da questão ESG. Agora, isso acontece em todas as companhias do setor de seguros, Patrícia? Porque eu tenho aqui, por exemplo, um dado mostrando que apenas 20% dos executivos sêniores de seguros no Brasil são hoje avaliados e remunerados de acordo com os critérios ESG. Então, por exemplo, eles não têm a remuneração variável atrelada ao cumprimento de metas da agenda ESG. Isso é diferente aí na Sul América. Como é que faz para promover esse engajamento e todos possam estar na mesma página? Eu diria, Rosana, que esse é um desafio geral do mercado, né? Quando você vai observar o mercado, você tem os grandes, vamos dizer assim, protagonistas, líderes da agenda ESG nos diferentes segmentos, né? Então, quando você olha a prática realmente de metas ESG para a liderança da organização, você, em geral, tem um percentual muito baixo, porque você precisa ter isso muito forte, primeiro, nos comitês, no conselho e no comitê executivo da organização. Quer dizer, essa agenda, de fato, estar integrada ao negócio para você dizer assim, bem, todos os indicadores que a gente tem ESG são indicadores, de fato, do negócio. Eles não concorrem com o negócio, eles são do negócio. Então, aqui na Sul América, com essa evolução da nossa agenda, a gente, do ano de 21, todo o comitê executivo tinha metas ESG e, na verdade, ia começar com o CEO e comigo, mas aí todo o comitê executivo falou, não, a meta ESG é para todos nós. Essa é uma agenda importante para todo mundo. E, neste ano, todos os diretores e diretoras têm metas ESG nos seus objetivos. Agora, isso vem, Rosana, com uma evolução de
o como o tema ele evolui dentro do negócio e o quanto a governança, isso faz parte da agenda da governança. Sim. Como a gente mencionou, super importante para a estruturação mesmo do sistema dentro da empresa. Eu mencionei que vocês estão aí há muito tempo já com uma boa plataforma de sustentabilidade, já demonstra muito compromisso. Vocês aderiram aos princípios para o investimento responsável, o PRI, ao Pacto Global da ONU, estão muito alinhados também aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, os ODS, que funcionam como uma espécie de manual de gestão. E é uma ótima dica aqui para quem está nos ouvindo, né, Patrícia? Se Sim, alinhar a esses documentos, a esses princípios, de alguma tá. forma dão direcionamento para quem quer ser exitoso nessa agenda ESG. E eu comentaria aqui, essa sua observação, ela é perfeita. Eu acho que grande parte da nossa evolução, Rosana, veio exatamente da gente fazer adesão a esses compromissos voluntários. Porque quando você está nesses fóruns, você entende que você não precisa estar lá na frente já. Você tem toda uma jornada, né? Então, você aprende muito com seus pares, com muitas empresas de outros segmentos, e aí você consegue ver bem de tudo que está sendo feito, o que a gente pode implementar dentro do nosso negócio, dentro da nossa governança e da nossa cultura. Então, eu diria assim, a nossa adesão a esses compromissos, a gente também tem o PSI, de Seguros Sustentáveis, né? E muitas outras adesões, e também um trabalho grande de entender a evolução dos diferentes índices de mercado também com relação à ESG. Eu diria que esse é um passo extremamente importante para acelerar a jornada ESG. Façam parte desses grandes movimentos e grandes compromissos voluntários, porque dessa forma você dá passos mais consistentes, você não precisa reinventar a roda, né? Muito bem. Patrícia, vamos analisar um pouco a questão do mercado financeiro, porque a gente sabe que as seguradoras são grandes investidoras institucionais. Elas têm hoje um total de mais de 36 trilhões de dólares em ativos globais sob gestão. Então, na hora de investir e alocar os recursos em infraestrutura, tecnologia e transporte, por exemplo, essas seguradoras precisam adotar critérios da agenda ESG. Isso já está acontecendo no Brasil? Ou esse amadurecimento das seguradoras, quando estão desempenhando esse chapéu do mercado financeiro, só acontece mesmo lá fora? Aqui já vem evoluindo bastante, né? Então, isso é muito bom ver o grau de exigência, né, dos nossos clientes, o grau de exigência dos investidores, assim, da sociedade em geral com relação aos investimentos, né? Como é que a gente está alocando os investimentos e os produtos ESG também, né? Não só o seu portfólio, porque muitas vezes as organizações, né, que nós investimos, elas não estão prontas nessa agenda, mas o nosso grande trabalho é fazer esse engajamento, é fazer esse desenvolvimento. Então, aqui, vou dar um exemplo da Sul América, eu diria que a gente tem muitos parceiros nessa jornada também, outras seguradoras e muitos fundos de investimento, que é você entender qual é a sua lista de exclusão, né? Qual é o seu, né? Quais são as suas decisões com relação ao portfólio, olhando a ESG, olhando todos esses compromissos que a gente acabou de citar, né? A gente está aderente a isso, e fazer todo esse trabalho de engajamento das investidas, né? Além disso, também o desenvolvimento de produtos ESG, que cada vez mais é demandado pelos investidores, né? Nas diferentes estratégias de fundos. Então, eu acho que assim, a gente está no momento em que esse tema ele é demandado, né, cada vez mais por todo mundo na nossa cadeia de valor, pela sociedade, e em termos regulatórios está avançando muito forte também. Então, eu diria que acelera essa jornada, porque vem muita coisa pela frente. Você mencionou que os investidores estão cada vez mais exigentes na hora de alocar os seus recursos e só vão colocar dinheiro naquelas empresas que de fato estão alinhadas à agenda ESG. E você menciona também os clientes. Aí eu te pergunto, o consumidor, ele realmente reconhece os atributos de um produto sustentável hoje no Brasil? Quando a gente trabalha com os grandes clientes, os grandes
grandes clientes, eles definitivamente, muitos deles já pedem todo um assessment na ESG para nós, por exemplo, assim como nós pedimos também para os nossos fornecedores, né? Então, quando você olha, tá todo mundo, você hoje tem índices que certificam a sua evolução na jornada ESG, né? Então, hoje você acessa esses indicadores. E eu diria que se hoje o consumidor final, o cliente final, ele não está tão, vamos dizer assim, informado de uma forma tão estruturada, né, ou com tanto embasamento, com certeza alguma coisa ele olha em termos de reputação, né? Reputação, as redes sociais, né? Como é que isso, de uma forma diferente, reverbera, né? E isso, com certeza, vai começar a criar cada vez mais um diferencial de empresas que realmente tratam a agenda como um negócio, como parte da sua operação ou como algo adjacente. Outra coisa interessante que você mencionou agora há pouco, Patrícia, e me chama a atenção, é essa postura colaborativa quando a gente fala de sustentabilidade, né, de ESG. Porque até então, né, no mercado, você vê empresas competindo ali vorazmente, mas plataforma ESG é sobretudo colaboração, compartilhamento. E eu acho que isso é essencial, né? Na medida em que as empresas prestem atenção nesse detalhe, elas vão evoluir mais rapidamente nessa jornada, não? E aí, de novo, a gente confirma o quanto é importante as empresas participarem de compromissos voluntários, né? Então, a nossa participação dentro do Pacto Global, tanto como Sul-América, como Instituto Sul-América, né? Nós somos embaixadores do Mente em Foco, por exemplo. Isso ajuda muito no compartilhamento de aprendizados, de experiências e até de negócios, né? O quanto você consegue ter redes, conexões e negócios que cada vez mais fortaleçam essa agenda. Então, esse eu diria que é um grande passo para essa evolução. Bem, vamos analisar um pouco agora o pilar S, né? O social da agenda ESG. A gente viu agora na pandemia que ela escancarou graves problemas relacionados à desigualdade social, falta de acesso à saúde, à educação, inclusão digital. De que forma vocês estão trabalhando aí na Sul-América para ampliar o acesso à saúde suplementar por parte da população? A nossa ação é trabalhar cada vez mais produtos com um ticket médio, né, mais acessível, mas a gente sabe que a gente está trabalhando num público muito restrito. Hoje, quando a gente olha a saúde suplementar no Brasil e seguros em geral, a penetração é em torno de 23%. Então, a gente vê quanto a gente tem de oportunidade de inclusão. Então, tem um trabalho grande das diferentes players do mercado atenderem e aumentarem o acesso à saúde suplementar e, no nosso caso, à saúde integral. Eu diria também que não só na forma de negócio, mas na forma de investimento direto também, não só de projetos incentivados, mas também de investimentos diretos. E aí depois a gente pode falar um pouco mais sobre o Instituto Sul-América, que é o que acontece com muitas organizações que também iniciam os seus institutos ou as suas fundações de forma que tenham consistência, né? Porque tudo que a gente fala de social, você tem um desenvolvimento de médio e longo prazo, né? Então, você precisa ter consistência na direção, no investimento, nos parceiros, né? Então, eu diria que o S também entra muito forte nesse tipo de iniciativa. E uma outra iniciativa muito forte também é em toda a agenda de inclusão e diversidade, né? Não só dentro da organização, mas o quanto você fomenta isso também com seus parceiros, né? Então, eu diria que, de novo, quando a gente olha o S é enorme. A gente, em geral, quando fala da agenda ESG, a gente tem hoje um foco muito grande das mudanças climáticas, né? Mas as mudanças climáticas andam junto com justiça climática, andam junto com uma agenda social, né? Não tem como separar, assim como a governança. Então, eu diria que a gente tem que olhar dessa forma ampla, no negócio, na sociedade e na agenda de inclusão e diversidade. Já estou vendo que você deve ser uma árdua crítica a esse movimento anti-ESG que está por aí, tentando uma revisão dos valores ESG, apenas para a gente centrar na questão da descarbonização. Mas a agenda ESG, como você mesma asseverou, Patrícia, é muito mais ampla, né? Tem que embarcar aí todos os pilares. Mas aí já seria, Patrícia, para uma outra conversa.
Agora vamos centrar aqui nas iniciativas da Sul-América. Olha só, você menciona que existe ainda uma grande margem para se crescer, uma vez que 23% apenas dos brasileiros têm acesso à saúde suplementar. Nesse esforço de inclusão dessas pessoas, né, nessa margem grande aí de evolução das seguradoras, vocês também estão mudando a forma de olhar a saúde? Você menciona o termo saúde integral. A pandemia trouxe um novo paradigma, não? Com certeza, com certeza. A pandemia, ela trouxe muitas camadas de reflexão, né? O que é saúde de fato física, muitos reflexos que antes as pessoas não tinham contato, que é na parte toda de saúde emocional, Sim. e o impacto financeiro, né? Porque todos, e principalmente mulheres, né? As mulheres foram muito afetadas na pandemia, perderam não só emprego, mas trabalho, né? Trabalho em função de toda a mudança que aconteceu, de ter que cuidar da família, né? Dos seus pais, dos seus filhos, porque isso ainda hoje cai muito na mão das mulheres, né? Estarem à frente disso. Então, foi num curto espaço de tempo, a gente teve que lidar com muitas complexidades que agora é quase como se viessem à tona, né? Então, a gente, em geral, quando pensa num plano de saúde, a gente pensa na doença, né? E, na verdade, o grande objetivo é a gente pensar na saúde. O quanto a gente cuida o tempo todo, né, da nossa saúde física, emocional, financeira, que no nosso caso a gente chama de saúde integral. Então, é o cuidado que a gente tem, e para isso a gente tem que cada vez mais personalizar, né, entender o nosso beneficiário e todo mundo que ajuda a gente nesse cuidado do beneficiário, para a gente realmente conseguir ter efetividade, né, nesse cuidado. Então, definitivamente isso mudou. Agora, o ponto disso ter mudado não significa dizer, mudado na reflexão, é que isso hoje, de fato, esteja acontecendo na prática, porque a gente ainda tem muitos, principalmente na parte de saúde emocional, muitos estigmas, né? Então, a gente desconhece isso. Se eu tenho um problema, de fato, e se eu tenho um problema, então é um problema de saúde mental, o quanto eu sou estigmatizado pelos meus colegas, pela minha família, pela sociedade. Então, eu acho que vem junto também, a gente tem que trabalhar fortemente essa mudança da forma de ver as coisas, né? Saúde física, emocional e financeira. E vocês promovem campanhas, por exemplo, nesse sentido? Quais são as ferramentas das quais vocês se utilizam para mudar esse mindset? Então, a gente tem isso dentro do negócio, e a pandemia, né, ela acelerou muito a digitalização, então a telemedicina, a gente, antes da pandemia, a gente já trabalhava fortemente com telemedicina, na verdade era uma teleorientação, e na pandemia, né, isso foi regularizado para uma telemedicina com prescrição. A gente iniciou mais de 60 especialidades na telemedicina, inclusive a psicologia na tela, o psicólogo na tela. Então, ao longo da pandemia, a gente teve um crescimento exponencial desse tipo de ferramenta e de cuidado, porque gerou muito acesso. E o fato de ter gerado muito acesso, a gente não só fez isso para os nossos colaboradores, quanto para os nossos clientes, mas também para a sociedade. Então, nesse momento, a gente disponibilizou atendimentos para os profissionais da linha de frente de saúde, né, naquele momento crítico da pandemia. Também, no ano mesmo de 20, durante todo o mês das mães, das mulheres, né, principalmente das mães, a gente ofereceu também a psicologia na tela, esse atendimento para as mulheres. Então, uma forma de você também estar começando a reduzir esse estigma e dar mais esse ferramental e esse apoio. Então, a gente pode depois falar um pouco mais do Instituto, mas a gente trabalha hoje, né, de novo, muito dentro de casa, dos colaboradores, todos os nossos parceiros, e a sociedade através dessas campanhas que a gente faz para cada vez mais reduzir estigma, aumentar a capacitação, aumentar conhecimento e atendimento. Porque quando a gente pensa em pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente acha que o maior problema é o financeiro. Na verdade, é tudo, né? Porque não é uma pessoa que mora numa comunidade, ela tem que ter direito também
a um cuidado da sua saúde emocional. Isso também é urgente. A gente está dizendo que... E ela tem que dizer para a gente o que é mais urgente para ela. Isso a gente vivenciou muito ao longo da pandemia e outras emergências que a gente apoiou muito também nesse sentido, como, por exemplo, as enchentes, toda aquela situação que a gente teve no início do ano de grandes enchentes e grandes desastres naturais também. Bem, a gente está falando de inovação, né? Mencionando aí telemedicina, esses aplicativos todos que democratizaram o acesso à saúde, mas inovação não é só sobre máquinas, né, Patrícia? É sobretudo sobre pessoas. E para realmente inovar numa empresa, é preciso ter um time heterogêneo, plural, para que você performe melhor, engaje melhor os colaboradores, né? E isso também se manifesta em boa reputação, um ambiente favorável a mais inovação. Eu sei que vocês dão um show em termos de equidade de gênero, mas eu queria saber em relação às outras minorias, comunidade LGBTQIA+, a questão étnico-racial, neurodiversidade, questão geracional e uma série de outros indicadores aí. Nós também evoluímos bastante na frente de inclusão e diversidade, que dá muito orgulho, né? E agora o nosso grande desafio é a representatividade, né? Porque alguém fala, e eu acho ótimo, né? Eu repito sempre, né? Diversidade é quando você chama para festa, inclusão é quando você chama para dançar, e eu diria que representatividade é quem organizou a festa, né? Uhum. Então, a gente tem que ter representatividade para as pessoas falarem, bem, realmente aqui a gente cumpre essa agenda de inclusão e diversidade. Quem fala isso é a Vera Myers, que foi CEO da Netflix, né? Muito obrigada. Então, que bom. Agora eu sei dar o nome, porque eu ouvi, né? Você vai ouvindo, né? Assim, né? Telefone sem fio e chega assim. Eu falei, gente, mas eu acho que isso ilustra muito bem o desafio, né? Que a gente tem. Então, eu acho que em função de todo o compromisso que a gente tem 5 grupos de diversidade, com polinizadores, com pessoas que querem colaborar nessa agenda, com participação de membros do comitê executivo, de conselho nessa agenda, e esses grupos definem as prioridades. Então, nós temos 2 ações para cada grupo, para a gente implementar, e aí são ações, algumas afirmativas, outras não, mas todos nós juntos na implementação dessa agenda. E como você disse, a gente olha essa agenda como um ponto crítico de inovação e de valor para o negócio, né? Agora, os desafios vão muito além de ações para esses grupos de diversidade. Para você ter uma noção, em qualquer grupo, né, 80% do tempo é dominado por 20% das pessoas que estão na sala, né? Então, não adianta a gente trazer diversidade e ter 20% falando. Uhum. Então, a gente criar esses espaços onde todos possam colaborar, né? O outro ponto é a gente ter, quando a gente olha o nosso plano de sucessão, o quão diverso é o nosso plano de sucessão. Uhum. Porque aí vai dizer muito o quanto a gente tem gaps ou não. E o outro ponto que eu acho muito importante, que a gente fez também, porque é muito difícil você gerenciar o que você não mede, né? Então, a gente fez o censo com uma escuta muito ativa dos nossos colaboradores e com o censo a gente identificou que a gente, em termos de percentuais dentro da nossa organização, a gente está bem representado em todos os grupos de diversidade e o desafio, de fato, é representatividade. Então, aí que a gente vai trabalhar fortemente no nosso mapa de talentos e sucessores. Boa iniciativa, até mesmo para a gente conseguir eliminar os chamados vieses inconscientes, né, Patrícia? Aqueles filtros preconceituosos que acabam fazendo a tal da meritocracia de privilégios. Aquele velho padrão do homem branco de 40 anos e deixando de lado gente aí plural, múltipla, que pode agregar muito, fazendo esse caldeirão cultural que é tão importante para uma empresa como a sua. Patrícia, que pena que está terminando o nosso programa. Eu fico chateada quando eu tenho uma entrevistada assim, desse nível, mas a gente combina numa próxima oportunidade. Muito obrigada pela sua presença aqui no CBN Sustentabilidade, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.
Eu conversei com a Patrícia Coimbra, vice-presidente de RH, Sustentabilidade e Marketing da Sul América. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Natasha Mazaro, nos trabalhos técnicos meu lindo Daniel Mesquita e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.